Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar aí para vocês uma videoaula sobre a introdução, né, do Visual Studio Express Editions, tá? O que é o Visual Studio Express Edition, né? Para quem hoje quer iniciar no desenvolvimento em .NET, né, precisa ter aí o Visual Studio 2008 instalado, junto com o .NET Framework 3.5, tá? Bom, para quem não tem o Visual Studio ou não quer comprar uma cópia do Visual Studio por ser caro ou algo assim, pode baixar as versões Express, tá? As edições Express do Visual Studio, não só do Visual Studio, mas também do Visual C Sharp, do Visual VB, tá? O Visual Studio, em versão Express, na verdade ele chama Visual Web Developer, tá? Bom, o que são essas edições? A Microsoft, para que todos pudessem ter acesso ao desenvolvimento web ou ao desenvolvimento Windows da plataforma .NET, ela lançou pacotes das ferramentas RAD, né, que é o Rapid Application Development, do Visual Studio, do Visual C Sharp, inclusive do SQL também, tá? Do SQL Server 2008, 2005, tem as versões Express. Bom, essas versões são gratuitas, tá? Existem algumas restrições dessas versões, mas que não atrapalha em nada o desenvolvimento, tá? De aplicações e não atrapalha também, não tem qualquer característica que deixe de nos ajudar, né, para criar aplicações que a gente necessita. Bom, essas ferramentas da Microsoft podem ser baixadas no site da própria Microsoft no endereço www.microsoft.com/express/default.aspx. Portanto, quem não tem o Visual Studio e quer começar a desenvolver nas plataformas .NET, precisa baixar essas ferramentas, tá? Bom, nesse site, né, eu tenho aqui Explore por interesse, tá? Que a gente pode colocar por interesse para poder encontrar as ferramentas que a gente quer, né? Nesse caso, ele vai colocar para mim que Windows Develop, tá vendo? Web Develop, Game Develop, Hardware Develop, tá vendo? Bom, para outros interesses, a gente pode também clicar em Download e a gente vai ter todas as ferramentas, tá vendo? E é tudo por instalação via web, tá? Bom, o que nós temos aqui na página de download, tá? Nós temos o Visual Web Develop 2008 Express Edition, nós temos o Visual Basic Express Edition, o Visual C Sharp 2008 Express Edition também, o Visual C++, tá? O SQL Server 2008, ok? E o ambiente, né? Web Platform, tá vendo? Para poder trabalhar com SQL Server, Silverlight, IS, ASP.NET, fica tudo aqui, tá? Bom, e eu tenho também a library, tá? Que são as bibliotecas de ajuda do MSDN. A gente pode instalar ela junto com as nossas ferramentas. Bom, nós temos, além das ferramentas de Web Install, né, que é para instalar via web, nós temos também o Offline Install, que é um DVD, na verdade é um ISO, né, que você baixa aqui e joga para um DVD. Ele vai ter todas essas ferramentas Express Edition dentro do DVD, tá? Dentro desse ISO. E aqui tem algumas informações, né, que você pode olhar para poder estar queimando, né, para poder estar gravando esse DVD com todas as ferramentas Express Edition, ok? Bom, inclusive, tá, depois que a gente baixa o Visual Studio Express, a gente precisa também baixar o Service Pack, tá? Então, depois que você baixar toda a plataforma, né, o Visual Web Developer, a gente tem que baixar o Service Pack 1. Só que isso acontecia antes. Agora, eu já tenho o Visual Web Developer com o Service Pack 1 já embutido, tá? Então, você já tem aqui tudo junto, ok? Bom,
Dentro dessas informações, né, que a gente tem aqui, nós vamos baixar o Visual Web Developer, vamos baixar separado, tá? E depois baixa o Service Pack, que é mais interessante fazer isso, porque não pesa também já que é uma instalação web, tá? Então a gente vem aqui no Visual Web Developer, Download, ok? Ele vai pedir para iniciar. Podem ver que o aplicativo tem 2,64 MB. É bem pequeno para o Visual Web Developer, tá? Então, isso é apenas um arquivo que vai te direcionar à instalação correta do Visual Studio. A instalação completa. Então, clicamos em executar. Ele vai executar aqui para mim o install da aplicação, tá? Vamos instalar. Ele vai pedir para executar. Eu vou mandar executar. Ele vai descompactar alguns arquivos, tá? Vai começar a instalação e ele vai me pedir algumas informações, né? Que eu leia e tudo mais, algumas informações, como a licença e tudo mais. Não pensem que por você ter tudo isso, tá, gratuito, você não tem suporte. Você tem suporte sim, tá? Você tem suporte aqui pelo link do suporte aqui. Você pode ter todo o suporte da Microsoft em cima das ferramentas Express. Bom, terminou ali de carregar. Ele vai aparecer uma tela aí de boas-vindas e tudo mais, falando que está instalando aí o ASP.NET 3.5 com Service Pack 1, tá vendo? E aqui a informação é o seguinte: você deseja enviar informações sobre experiência, né, com esse produto? Sim, vamos colocar, porque ele coleta informações, né, erros e tudo mais. Aqui eu tenho as informações da licença, né, que é gratuito, mas tem alguns termos, tá? E aqui é para permitir que o Visual Studio mostre RSS na tela, né, de conteúdo. Então, na próxima tela, ele pergunta se eu quero instalar o Microsoft SQL Server 2008. Tá? São 74 MB de instalação. Aí vai depender da informação de vocês, se vocês quiserem, mas é bacana, tá? Pois a gente, em todos os nossos exemplos, a gente vai precisar do SQL Server, tá, instalado. Então, Next. Ele vai falar tudo que ele está instalando, tá? Que é o Visual C++, Microsoft Windows SDK, Microsoft Web Developer, tá vendo? Ele vai instalar tudo isso para você, ok? E se eu clicar em Install, ele começa a fazer a instalação. Eu não vou instalar a aplicação, tá? O Visual Web Developer, pois eu tenho o Visual Studio instalado, ok? E ele pode dar conflito. Então, clicou em instalar agora, né? Esses aqui são todos os passos. Clicou em instalar, ele faz a instalação completa aí do Visual Studio, ok? Vou cancelar para que a gente possa continuar aqui. Após a instalação do Visual Studio, né, e o SQL Server, a gente pode continuar nossas instalações, tá? Pelo Ajax, que a gente precisa, tá? Do Ajax Control Toolkit. Nós vamos necessitar em alguns exemplos que a gente vai criar, tá? Então, uma das primeiras instalações é Download the Microsoft Web Platform, tá? Que ele vai baixar as ferramentas de Silverlight, tá? As ferramentas do IS, que a gente também vai precisar, tá? Então, funciona da mesma maneira, ok? Então, nós temos aqui o 1.0 e o 2.0. O 2.0 é beta, mas pode utilizar que ele já está funcionando normalmente. Então, clicou em Download, faz a instalação da mesma maneira que a gente fez do Visual Web Developer. Executar e vai embora, tá? Uma outra forma, e aqui, voltando aqui rapidinho, o que eu tenho aqui, tá, que ele vai instalar para mim, são coisas do .NET, tudo que a gente precisa para rodar o .NET, tá? Então, não é necessário, isso é apenas um add-in, vamos falar assim, tá? São coisas que a gente vai precisar no decorrer de todos o nosso curso e tudo mais, tá? Bom, voltando aqui à nossa tela, vamos voltar aqui na tela da tela principal, né? Eu vou vir aqui, ó, Explore by Interest, Visual Web Developer, Game, Hard Development, né? Eu tenho todas essas, como eu falei. Então eu vou em Aprenda Mais. Aqui eu tenho algumas informações, tal, Learning, né? Como é que mostra. E aqui embaixo, aqui, ó,
eu tenho o Ajax Control Toolkit que a gente vai precisar, tá? São 30 controles, é muito bacana isso. São 30 controles que a gente vai adicionar aqui no nosso projeto. Nos nossos projetos e exemplos que a gente vai utilizar o Ajax Control Toolkit, tá? O Ajax Control Toolkit também tem alguns vídeos aqui de exemplo, mas a gente vai em Downloads, tá? E vamos fazer o download do Ajax Control Toolkit 3.5, tá? Olha aqui, ó, Microsoft Ajax 3.5, ok? Bom, depois feito isso, download, ok? Ele vai fazer as mesmas informações de download como os outros, tá? Vai passar em algumas definições, eu aceito, e você pode fazer, nesse caso, você vai ter que salvar, tá? O Ajax Library, ok? Vamos salvar ele aqui, vou mostrar para vocês, né, como é que funciona todas essas informações e tudo mais, ok? Bom, uma outra instalação que a gente vai precisar, vamos voltar aqui, depois de baixar o Ajax Control Toolkit, na videoaula que eu for precisar dele, eu vou mostrar como que a gente faz a instalação, tá? Uma outra informação é o seguinte, se você baixar o SQL Server, deixa eu ver se ele ainda encontra disponível ou não. Se você baixar, aqui já não está mais, porque antes tinha o SQL Server 2005, tá? Mas se você baixasse, ou se você tem na sua máquina o SQL Server 2005 Express, você tem que rodar o Service Pack dele também, tá? Nesse caso, o 2008 não tem Service Pack. Bom, isso é para iniciar, pessoal. Para todas as outras aulas, a gente vai precisar do Visual Studio, tá? Do SQL Server. Então, instalem, tá? Façam isso com calma e qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? Um grande abraço e até as próximas aulas.